Dr. Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, é um prazer. Maravilha. Primeiramente, né, a gente vai começar aqui pelo espaço. Né? Então nós estamos num espaço muito bacana aqui com o Dr. Fábio, né, aproveitando aqui uma oportunidade, conhecendo o espaço dele, vamos conhecer um pouco mais sobre ele. Né? O primeiro convidado é Sapiente da Noite, ok? Dr. Fábio, primeiramente eu gostaria de conhecer sobre os seus livros, né? Falar um pouco sobre os seus livros. Os seus livros foram editados pela editora Cortez, é isso? Sim, é a Cortez Editora, né? E na verdade, assim, os livros eu tenho 3 efetivamente, mas eu tenho mais, eu tenho alguns que vão sair logo a São mais livros, São né? mais livros, é. Perfeito. E eu tenho esse foi meu primeiro, né? Um livro que eu gosto muito, que é Histórias que a Minha Serpente Contou. É um livro que eu fiz em parceria com uma amiga muito querida, que é a Ilma, né? E nós fizemos toda uma recolha sobre os contos africanos, a origem, porque para nós a simbologia da serpente, ela é algo negativo, né? Quando você olha o nosso país em si, ele tem uma aversão à questão da serpente, da cobra, acha que já é traição, são coisas assim. Diferentemente para a cultura africana. Na cultura africana, por exemplo, nós temos a serpente ou as cobras, né, mais famosas ditas, com a grande sabedoria. Ela é que veio traçar esse panorama de decisão, de dar essas questões de contribuição do que é certo, do que é errado, de dar esse discernimento. Então, diferentemente do nosso país, lá ela é muito cultuada, né? Cultuada no sentido assim, eles não têm medo, eles acreditam que ela veio para a soma dessa grande sabedoria do mundo, né? Essas grandes escolhas feitas aí. Então é um livro que me encanta muito. Ele é um livro que ele tem contos, né, diversos, de a andarilhagem de como essa menina serpente, ela veio ao mundo, né, aquele povo, aquele povoado, e ela foi anotando ali as suas questões que faziam parte aí para o crescimento da humanidade, para o crescimento do nosso desenvolvimento como um todo. Então foi meu primeiro livro. Esse livro, inclusive, foi o que concorreu ao Prêmio Jabuti. Não, este não. Esse livro ele foi selecionado pelo MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, e este livro, Alexandre, ele concorreu, na verdade, à distribuição para as escolas públicas do país, e ele acabou ganhando, foi esse livro. Então, todas as escolas públicas, ela tem esse livro no acervo da biblioteca. Já faz parte. Isso, ele foi adotado em 2007, né? Foi lançado em 2007 e, consequentemente, ele já foi aí para as escolas, devido à questão da temática, né? Essa questão de todo esse misticismo que nós temos, que é uma coisa que ainda tem que ser muito explorada, muito discutida, e que é uma coisa muito bonita, né? Principalmente para a educação, para todos, né? Para a cultura geral, exatamente. Legal. E os outros livros, eu queria, na verdade, que o senhor adiantar aqui, que eu comentasse sobre o que foi esse que concorreu ao Prêmio Jabuti. Então, o que concorreu foi esse aqui, Alfabetizar Letrando, né? Com a literatura infantil. Esse livro eu também fiz em parceria com um amigo muito querido, que é o Fabiano Moraes, né? Ele é do Espírito Santo, um amigo muito querido, e nosso casamento deu muito certo, porque ele é professor também de língua portuguesa, né? E tem uma carreira brilhante, e nós, quando pensamos nesse livro, foi exatamente mostrar, propiciar para esses professores, para as pessoas, para os alunos em geral, para o público que gosta mesmo dessa literatura, como é possível alfabetizar e letrar por meio dessa literatura, que é tão falada, e muitas vezes tão ainda carente de muitas questões em torno dessa literatura. Falta muito, só com muitas pesquisas é que nós chegamos. Então, para esse público jovem que está aí, eu acho que é um caminho desafiador para trilhar esse caminho aí da literatura, atrelando aí a questão da alfabetização, do letramento. Então esse livro foi o que concorreu. Voltando, eu ia perguntar para qual público é direcionado esse livro? Então, este livro, ele é para todos os leitores em geral. Mas aí seria para profissionais da educação. Exato, especificamente, ele é para os
futuros professores, professores e os profissionais que lidam com a literatura, né, com a alfabetização e com o letramento. Que é letramento, né? Diferente do que era antes a alfabetização. É algo, por exemplo, em torno do som de cada letra, de cada palavra. Não tem mais a ver como era antes, que era aprender uma palavra, uma pronúncia. Na verdade, esse livro é assim, ele mostra pra gente justamente as possibilidades que essa literatura infantil ela apresenta no universo que nós temos social construído e constituído. Então, por exemplo, antigamente você tinha lá as grandes regras, né? Você tinha a estrutura, a frase era só a estrutura, então você só reproduzia muitas vezes aquela questão da informação. Então a alfabetização era lá, eu tinha que repetir muito, eu tinha que fazer 10 vezes, 20, 30 vezes. Era mais a repetição do que a sonoridade. Né? Então eles acreditavam nisso. Com essa passagem da alfabetização para o letramento, o letramento ele dá uma possibilidade muito maior dessa leitura, né? E nada melhor do que propor isso dentro do universo infantil. Que já começa na educação infantil. Que já começa na educação infantil. Primeiro ano fundamental. Esse livro, ele faz parte da Biblioteca Básica de Alfabetização, né? e letramento, a BBAL, e ele tem toda uma proposta diferente, né? Então ele mostra, olha, é possível só alfabetizar, é possível só letrar, ou eu consigo unificar os dois para um propósito comum, né? Então basicamente o livro ele faz parte desse jogo, que é um jogo de palavras, de ideias tecidas aí com muito carinho, né? Com muitas pesquisas para esse leitor aí ele colher um pouco mais, ter um pouco mais de informações. E claro que essa temática, ela não se esgota de maneira nenhuma. Então eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu concorri, né, eu e o Fabiano, nós concorremos ao Prêmio Jabuti. Legal. Né, e aí ficamos em segundo lugar. E aí acabamos, quem ficou mesmo, né, com a titulação foi o Luiz Carlos Travaglia, que é um querido também, que ele trabalha, já é um grande estudioso na área da gramática, então ele é que ficou com o título e o mérito, merecidamente, porque realmente o livro está muito bom, mandou muito bem e vai acrescentar muito para todos os... E os seus livros? Nós vamos ainda falar das doceiras, mas eu tenho uma curiosidade de saber se esses livros estariam disponíveis. Estão em qualquer livraria, né? Na Editora Cortez, que é a minha casa, eu tenho muito carinho por ela, né? A Cortez Editora é uma editora que me abriu as portas e hoje eu falo que nós temos uma grande família. Eu não me considero um autor da Cortez, eu me considero um membro da família Cortez, né? Então eles têm um respeito muito grande pelo meu trabalho, assim como eu por todos da equipe, né? O seu Cortez, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho uma tamanha admiração e carinho, e eu acho que tudo soma quando você une os talentos, as forças aí para o bem comum, né? Que o bem comum, para mim, a meu ver, é a educação. É propor aí e movimentar uma educação de qualidade, visando aí todo esse universo que precisa, que é carente, que precisa ser explorado e que muitas vezes é muito limitado, é muito cerceado, porque muitas vezes eu não tenho alguém que ouse, né? Então eu sempre digo até para os meus amigos que a melhor forma de nós, né, traçarmos aí um novo paradigma é quebrando os paradigmas. Com certeza. Né? Então se eu não quebro, eu não tenho... Faltando barreiras, né? Exato. Eu tenho que quebrar essas barreiras para que eu avance, para que eu evolua, e quando eu evoluo, automaticamente eu propicio para os que estão à minha volta. Com certeza. Eu acho que essa é a grande questão educacional. Deixa eu só mostrar aqui para as câmeras. Depois nós vamos deixar disponível o link da Editora Cortez. Lá provavelmente eles vão saber indicar as livrarias, né? Que esse é o Alfabetizar Letrando com a literatura infantil. E vai ter também, os outros tem também, né? Todos são Editora Cortez, né? Todos. Então, Histórias que a Menina Serpente Contou, também vai ter lá. E por fim, esse que ele vai falar agora, que são as doceiras, né? Esse livro, As Doceiras, qual que é o público? Esse é para criançada mesmo. Esse aqui já é mais infanto-juvenil. Mais didático ou não, esse livro, ele é um livro que ele é um reconto, né, que eu fiz. Na verdade, o conto original são As Fiandeiras. Entendi. E que eu recontei As Doceiras, né? É um livro que eu gosto muito. Eu falo que esse livro nasceu de uma amiga muito querida, que é a Lenice Gomes, né? Não posso deixar de fazer menção a ela,
porque a Lenice Gomes é uma amiga muito querida, somos autores da casa, né, da editora Cortez, mas ela tem uma vertente muito grande na tradição oral. Certo. Então, eu juntamente com ela nas nossas andarilhagens por esse universo, por esse Brasil, aí, pelas feiras que nós participamos juntos, eu sempre ouvi muitas histórias que ela contava, e uma delas foi as doceiras, ela contava de uma outra forma, enfim. Legal. E eu falei, não, eu gostei tanto da história que eu falei, eu tenho que recontar. E aí eu acabei recontando as doceiras, que é um livro que eu particularmente assim tenho um carinho, todos a gente tem, né? Mas esse é eu tenho um carinho muito grande, porque ele tem todo um traço que eu posso trabalhar com infantil, eu posso trabalhar com o jovem, eu posso trabalhar com infanto-juvenil, eu posso trabalhar com os idosos, então não há público para esse livro, né? É um livro que ele abre portas e ele chega e mostra, olha, eu vim ser doce como as doceiras. Que legal. É bem interessante, eu particularmente gosto. Nós vamos deixar disponível então todos eles, né? Diretamente com o link do site da editora Cortez, tá? Esses 3 livros aqui. E tem os outros também, né? Tem outros. Legal. Eu tenho a literatura no caminho da história e da geografia. Então, o que acontece? Esse livro, ele também, eu fiquei muito feliz porque ele foi um livro que foi selecionado para o edital dos concursos de 2 estados, do Rio de Janeiro e do Amapá, se eu não me engano. E foi um livro que por exemplo, os professores que iniciarão, né, na carreira, que vão prestar os concursos, eles terão que beber naquela bibliografia. Então isso é bacana, por quê? Porque é um livro que mostra aquilo que se propôs, né? Na verdade, o título é A Literatura no Caminho da História e da Geografia, Práticas Integradas com a Língua Portuguesa. Então nós pegamos aí os grandes clássicos, né? Então você trabalha dentro da história, dentro da literatura, sobre o viés da língua portuguesa. Como é que por meio dessa língua eu tramito na história, tramito na geografia e para outros universos que eu queira. Todos os universos. Exatamente. Tem um outro agora que está saindo, tem um outro, Práticas Discursivas na Sala de Aula. Legal. Também, que é um livro muito interessante. É um livro que vem aí, nós fizemos uma coletânea quando eu estava no mestrado, e nós fizemos uma recolha muito interessante dessas práticas discursivas dentro da sala de aula. Quais são os discursos que eu posso ter na sala de aula e como é que eu materializo isso a partir de um livro, como é que é a sua real aplicabilidade. E tem um outro que está saindo agora, que está no Prelo, que é O Pescador e o Rei, que é um livro também que eu estou apostando muito, eu estou muito feliz assim, né, da editora IMEP. Também é uma literatura só sua mesmo. Exato, é uma literatura minha. E é um livro assim apaixonante, que eu não vou falar, porque senão né, a gente tem que dar Então nós vamos combinar assim, o senhor nos dá a honra de participar do lançamento então. Com certeza, vocês já estão convidados. Maravilha. Né, a revista, todos da equipe já estão, aí, com certeza já estão convidados. Legal. Muito bem, pessoal, então nós estamos encerrando aqui a entrevista com o Dr. Fábio. Eu queria muito agradecer a presença dele e queria também pedir para o senhor deixar um recado nessa câmera aqui para o nosso público, que é um público mais jovem. Sim. Bom, olha, o recado que eu deixo aí, né, o legado, eu acho que todo escritor deixa, é que eu acho que a mente da gente, ela nunca vai se arrepender de estudar, né? Eu até tenho umas palavras que eu gosto muito, que é assim: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então, eu acredito muito no estudo. Eu mudei a minha vida por meio do estudo. E eu acredito que com vocês jovens, que eu também já tive a idade de vocês, né? Eu acredito que não seja diferente. Então, eu acho que vocês têm que lutar por objetivos, terem metas para serem alcançadas. E é a única coisa que nós nunca vamos deixar de nos arrepender de realmente estudar. Porque por meio desse estudo você consegue ser uma pessoa melhor, né? Um cidadão melhor, um amigo melhor, um familiar melhor. Então, eu acredito muito nessa questão que é o estudo. Vamos lá, estude.